E aí, pessoal, futuros médicos e médicas, bem-vindos a mais um Explainer. Hoje o papo é sobre nutrição perioperatória e a gente vai ver como a ciência está literalmente quebrando dogmas antigos da cirurgia. Bora entender por que aquilo que era regra absoluta ontem, hoje já não faz mais sentido. Ok, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Jejum de 12 horas? Aquela coisa de jejum a partir da meia-noite. Quem nunca ouviu isso, né? Era quase uma lei na cirurgia. Mas a pergunta que importa é: isso tem base científica de verdade? A resposta curta, não. E a gente vai entender o porquê. E olha, isso não sou eu que estou falando, não. É o projeto Acerto, que mudou o jogo da cirurgia aqui no Brasil. A frase deles é muito clara, tá aí na tela. A grande sacada é essa. Na medicina, mas sempre foi assim, não cola mais. A gente precisa se basear em evidência. Ponto. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse. A gente começa nos dogmas antigos, passa pela revolução do Acerto e do Eras, depois mergulha de cabeça nos cuidados pré- e pós-operatórios, vê quando precisa de terapia nutricional e, no final, a gente amarra tudo vendo o resultado prático disso. Então, vamos lá. Primeira parte, os dogmas da cirurgia tradicional. Sabe aquelas regras que vão passando de geração em geração de residentes? Aquelas que todo mundo faz, mas que se você parar para perguntar, tá, mas por quê? A resposta muitas vezes é silêncio. Era tudo muito no empirismo. Era aquele combo clássico, sabe? Jejum super longo, demorar um tempão para voltar a alimentar o paciente, passar sonda em todo mundo, o pacote completo. A intenção, claro, era boa, era para proteger o paciente. Mas a verdade, a base científica para tudo isso era muito, muito fraca. Era mais medo de dar algo errado do que conhecimento de fisiologia de fato. Mas aí, o jogo virou. Foi justamente essa falta de evidência que abriu a porta para uma verdadeira revolução, os protocolos Acerto e Eras. Basicamente um pacote de medidas, mas dessa vez tudo baseado em ciência, para fazer o paciente se recuperar melhor e mais rápido. Aqui no Brasil, o grande nome por trás disso é o Projeto Acerto. Ele foi o pioneiro por aqui, juntando tudo que era evidência boa para mostrar que sim, era possível ter alta mais cedo e com menos complicação. E qual era a peça-chave no meio de tudo isso? Exato, nutrição. E o Acerto não estava nessa sozinho, não. Lá fora, os protocolos ERAS, que significam Enhanced Recover After Surgery, estavam validando exatamente as mesmas ideias. O que isso mostra pra gente? Que não é uma modinha do Brasil. É um consenso mundial, baseado em ciência pesada, de alta qualidade. Beleza, então vamos para a parte prática. Começando pelo pré-operatório. Na prática, o que muda na hora de preparar o nosso paciente para a cirurgia? E aqui vem a pergunta de $1 milhão na enfermaria. Até quando o paciente pode comer? A resposta, que vinha no automático, era sempre jejum da meia-noite. Mas e hoje? Qual é a resposta certa com evidência na mão? Olha só como é simples. As diretrizes do Acerto e da ESPEN, que é a Sociedade Europeia, são super diretas. Sólidos, 6 horas de jejum. Líquidos claros, só 2 horas. É isso mesmo que você ouviu. O paciente pode tomar água ou um chazinho até 2 horas antes de entrar na sala de cirurgia. Acabou aquele sofrimento da sede. Mas por que essa mudança tão drástica? A resposta está na fisiologia pura e simples. O medo antigo era o paciente broncoaspirar, certo? Mas a ciência mostrou que líquidos claros saem do estômago rapidinho, coisa de 1 hora, 1h30. Então deixar o paciente 12 horas sem beber nada não só não ajuda, como atrapalha. Gera sede, ansiedade e um estresse metabólico que a gente definitivamente não quer antes de uma cirurgia. E não é só sobre diminuir o tempo de jejum, tá? A ideia é ir além. A gente oferece uma bebida com carboidrato, tipo maltodextrina, umas 2 horinhas antes. E os benefícios? São muitos. O paciente se sente melhor, fica menos ansioso e, o mais importante do ponto de vista metabólico, diminui a resistência à insulina que o trauma cirúrgico causa. No fim das contas, isso significa recuperação melhor e, em alguns casos, até menos tempo de hospital. Ok, superamos o pré. Agora, pós-operatório. O paciente acabou de sair da cirurgia. E aí? A gente encara o outro grande dogma. Quando é que esse paciente volta a comer? Antigamente, a gente esperava, tinha que ouvir o intestino, esperar os ruídos voltarem, o paciente ter flatos, isso podia demorar dias. Mas e a evidência? O que ela diz sobre a hora certa de voltar a comer? A resposta, de novo, é simples e direta.
o mais rápido possível, assim que der. Na maioria dos casos, isso quer dizer dar líquidos claros poucas horas depois da cirurgia. A ideia é justamente o contrário do que se pensava. A gente quer estimular o intestino, não deixar ele parado. Ah, mas e a anastomose? E se a sutura abrir? Esse era o grande fantasma, né? Pois então, a evidência é muito forte nisso. Alimentar precocemente é seguro, não atrapalha em nada a cicatrização e, de bônus, ainda ajuda a diminuir o tempo de internação e as complicações infecciosas. É só vantagem. Claro que a gente sabe que nem todo paciente vai conseguir comer logo de cara. Tem casos mais complicados, e é aí que entra a terapia nutricional, de um jeito mais formal. Então, quando a gente precisa desse suporte mais pesado? Não é para todo mundo, é para o paciente de risco. As diretrizes dão os gatilhos para a gente. Previu que o paciente vai ficar mais de 5 dias sem conseguir comer? Tem que intervir. O paciente já chegou desnutrido? Perdeu muito peso, IMC lá embaixo, albumina baixa? Hora de agir. Ok, decidimos que precisa de suporte. E agora? Sonda enteral ou na veia? Parenteral. Aqui tem uma regra de ouro que todo mundo tem que saber. Se o intestino funciona, use o intestino. Simples assim. A nutrição enteral, pela sonda, é sempre a primeira opção. É mais natural, mais segura, tem menos infecção, bem melhor que a parenteral. Então, o raciocínio é bem lógico. Primeiro passo, o intestino está funcionando sim ou não? Se sim, a escolha é enteral. Não tem discussão. A gente só vai pensar na parenteral, na veia, se a enteral não for possível de jeito nenhum, ou se ela não estiver dando conta de nutrir o paciente direito, mesmo depois de uns dias. Chegando no final, vamos amarrar tudo isso. Qual o resultado final? Por que essa mudança toda realmente importa na prática? E os resultados, pessoal, são impressionantes. Quando a gente coloca esses protocolos, como o Acerto e o ERAS para rodar, os números falam por si. A gente vê uma baita redução nas complicações, menos tempo de internação, tem estudo que mostra até metade do tempo de hospital. Pensa nisso. O paciente vai para casa mais cedo e melhor e o hospital gasta menos. É bom para todo mundo. Para fechar, eu queria deixar uma provocação para vocês. O que a gente viu hoje sobre nutrição é um exemplo perfeito de como é importante questionar o que a gente aprende como verdade absoluta. Então a pergunta que fica é: como futuros médicos, que outros dogmas a gente ainda segue por aí e que talvez já esteja na hora de desafiar com boa ciência? Pensem nisso. A medicina baseada em evidências é o futuro. Valeu, pessoal, e até a próxima.